A Rádio Luz Espírita apresenta Programa Conversando o Evangelho, um encontro aberto e participativo acerca da mensagem do Cristo à luz do Espiritismo. Uma produção Equipe Luz Espírita. Boa noite, amigos. É com muita alegria que estamos mais uma vez reunidos para mais um Conversando o Evangelho. Sintam-se todos abraçados e acolhidos, não somente por a nossa equipe, mas toda a espiritualidade que nos acompanha. Nossa equipe hoje está sendo composta pela Cláudia, pelo Donizete, Dr. Joel, nós temos hoje a Minezina junto conosco, que está entendendo como funciona o Conversando o Evangelho para nos auxiliar também. E eu, a Cris, que estaremos fazendo as leituras e comentários. Temos a Pâmela também, como vocês devem saber, que é a responsável pela nossa página no Facebook. E lá vocês poderão encontrar as mensagens e o link do nosso Conversando o Evangelho, sempre o link anterior, hoje deve ser publicado da semana passada, que está meio atrasado, onde vocês encontram a gravação no Facebook, é uma gravação caseira, então, por favor, não esperem muito, né? A gente tenta fazer o que pode, vamos ver o que a gente consegue. Hoje estaremos tratando do capítulo 6, que vai tratar do Cristo, o Cristo Consolador. Nós vamos abordar os itens 1 a 8, o jugo leve e o Consolador prometido. Então, nós perguntamos, Jesus promete alívio ou cura de nossos males? O que será que Jesus está nos prometendo nessa passagem? E o que seria nos libertar de nossos sofrimentos? Será que é possível a gente se libertar dos sofrimentos? Ou devemos ficar com eles por toda a vida terrestre? E o que é jugo, já que vamos estudar o jugo leve? E como entender o jugo leve prometido por Jesus? E aproveitando para aqueles que participaram da semana passada, como foi a experiência de quem tentou, né, tá fazendo o que propôs o irmão Mateus na semana passada, como é que foi? O que foi descoberto? Foi bom ou foi ruim? Vamos agora deixar que o calor dos nossos corações nos proporcione aconchego, serenar nossas mentes, retirar todo o cansaço da semana, todas as preocupações, toda a euforia também do final de semana que está se aproximando. Vamos buscar nos concentrar na paz do Mestre Jesus. E assim, já sintonizados com os nossos mentores espirituais, com os amigos da colônia espiritual Maria de Nazaré, Recanto de Irmãos e Vulgo dos Lírios, e toda a equipe que está nos acompanhando, seja para nos iluminar ou para construir e aprimorar o conhecimento conosco. Iniciemos então com nossa prece, que será feita pelo professor Joel. Assim, meus irmãos, sempre repetindo, tenhamos a consciência que neste momento a espiritualidade que nos orientará no desenvolvimento destes trabalhos já se acha com cada um de nós. Nós existimos dentro do pensamento cósmico, a causa primária de todas as coisas, a inteligência suprema. E, portanto, este ente supremo que chamamos de Pai, não só é presente no universo, mas também se faz presente dentro de nós. E repetindo ainda aquilo que sempre deve ser lembrado, relaciona-se com a recomendação de Cristo, que disse que tudo que pedíssemos ao Pai, se o fizéssemos em seu nome, com certeza nos seria dado. E neste momento, amigos espirituais, em nome de Jesus, suplicamos as bênçãos e o envolvimento das esferas mais altas para
com as pessoas que se acham nesta sintonia. Que eflúvios balsâmicos possam partir do alto e incidir sobre esses irmãos, que neste momento estão formando conosco uma imensa cadeia de união. E que também as entidades espirituais desencarnadas, sintonizadas neste momento, no Recanto, no Burgo dos Lírios e também no Lar Maria de Nazaré, que todos possam projetar sobre nós aqui na Terra estas bênçãos das quais tanto temos necessidade, para observarmos os ensinamentos do Divino Mestre Jesus e nos autotransformarmos. Que possamos lançar e que aconteça a divulgação desta semente de luz e que possam as mesmas encontrar terreno fértil no coração, no pensamento e nas almas de todos aqueles que estão recebendo e compartilhando desta prece. E assim, em nome do Divino Mestre Jesus, e com a permissão do guia destes trabalhos, começamos as atividades da noite de hoje. Obrigado, Jesus, e que assim seja. Que assim seja. Vamos agora pedir a Cláudia que fará a leitura da mensagem de hoje. A mensagem escolhida é uma mensagem de Emmanuel com o título de Vencerás. Não desanimes, persiste mais um tanto, não cultive pessimismo, esquece as sugestões do medo destrutivo, segue adiante, mesmo varando a sombra do... Não te impressione a dificuldade, convence-te que a vitória espiritual é a construção para o dia a dia. Não desista da paciência, não creias em realização sem esforço, silêncio para a injúria, ouvido para o mal, perdão para as ofensas. Recorda que os agressores são doentes. Não permitas que os irmãos desequilibrados te destruam o trabalho ou te apaguem a esperança. Não menosprezes o dever que a consciência te impõe. Se te enganaste em algum trecho do caminho, reajuste a própria visão e procure o rumo certo. Não conte vantagens nem fracassos, estuda buscando aprender, não te voltes contra ninguém, não dramatize provocações ou problemas, conserve o hábito da oração para que se te faça luz na vida íntima. Resguarda-te em Deus, persevera no trabalho em que Deus te confiou, ame sempre, fazendo pelos outros o melhor que possas realizar, age auxiliando, serve sem apego, e assim vencerás. Emmanuel. Donizete fará a leitura para a gente. O jugo leve. Vinde a mim, todos os que andam em sofrimento, e vos acheis carregados. Eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo, e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e achareis descanso para as vossas almas, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Todos os sofrimentos, misérias, decepções, dores físicas, perdas de seres queridos, encontram sua consolação na fé no futuro e na confiança na justiça de Deus, que o Cristo veio ensinar aos homens sobre aquele que, pelo contrário, nada espera após esta vida, ou que simplesmente duvida. As aflições pesam com todo o seu peso, e nenhuma esperança vem abrandar sua amargura. Eis o que levou Jesus a dizer: Vinde a mim, vós todos que estáis fatigados, eu vos aliviarei. Jesus, entretanto, impõe uma condição para a sua assistência e para a felicidade que promete aos aflitos. Essa condição é a própria lei que ele ensina. Seu jugo é a observação dessa lei, mas esse jugo é leve e essa lei é suave, pois que impõe como dever o amor e a caridade. Cris. Vamos agora, então, passar para os nossos questionamentos. Hoje temos um tema muito interessante,
né, tratando ainda de uma parte das aflições, mas falando a respeito do jugo. Então, por que será, como eu já coloquei na nossa introdução, que Jesus promete alívio e não a cura dos nossos males? Para responder essa pergunta, vamos relembrar um pouquinho o que Chico Xavier dizia. Ele dizia que o maior problema da humanidade é o relacionar-se, é o relacionamento com o outro. Relacionamento sempre envolve diversas opiniões e posicionamentos. E assim temos que ter maturidade para saber como agir e compreender o outro. É na família que devemos começar, pois nos deparamos com um dilema natural quando estamos na família, que é o principal dilema de todo e qualquer relacionamento, né? Que é aceitar aquilo que somos e, ao mesmo tempo, trabalhar aquilo que precisamos ser. E isso só pode ser iniciado por nós mesmos, para depois a gente conseguir ampliar esse conceito para o outro. Assim, Jesus, nos ensinamentos de hoje, não promete a solução de nossos problemas, como num passe de mágica. Ou seja, ele não vem resolver tudo por nós, mas ele vem e está junto conosco. Então, assim como os espíritos, assim como Jesus, os espíritos também não podem resolver os problemas por nós, porque compete a nós crescermos. Para a solução dos nossos problemas é necessário o nosso esforço, a nossa participação. Jesus, ele promete o alívio, a coragem, as forças necessárias, se assim o quisermos realmente, para buscarmos as soluções. E na maioria das vezes, os problemas são percalços do caminho que são aprendizados, e eles são criados por nós mesmos. Esses percalços, na verdade, é que nos darão o impulso, né, o degrau a mais da escada que precisamos alcançar para nos elevarmos espiritualmente. Assim, concluindo, né, Jesus não promete a cura de nossos males, né, porque esses males, na verdade, são consequência da nossa forma errônea de agir, do nosso passado. A cura compete, então, somente a nós. E é através do seu evangelho que nós vamos ter os meios necessários para superar esse sofrimento. Vamos passar para o Donizete, que vai iniciar com a complementação desse questionamento. O pessoal do chat, fique à vontade para estar colocando também a opinião, o que acha ou não acha, as dúvidas, se concorda ou não concorda. Bem, a respeito da pergunta, porque Jesus promete alívio e não a cura de nossos males, na Bíblia, lemos em vários capítulos, né, que a tua fé te curou. E pensando bem, quase nunca nos damos conta de que essa frase tem aí seu ponto final. Costuma ser acrescida de e não tornes a pecar, para que não te suceda algo pior. Se Jesus curasse o nosso mal, não queremos fazer por onde, né, com nossas próprias forças, nos curar. Jesus nos dá o alívio, ou melhor, ele dá a vara para pescar e não o peixe. O que seria de nós se as coisas caíssem do céu, né? Ou simplesmente nascessem árvores? Qual seria nosso mérito, né? Se a gente vai ao médico com dores de cabeça, eles não passam o remédio. Não irá tirar aquela dor com as mãos. Agora temos que fazer a força, pelo menos, né, de tomar o medicamento. Seguramente ele estava dizendo que a cura é um processo que tem seu disparo inicial dentro de quem quer ou precisa ser curado. E ele disse isso de outra forma também. Conhecerás a verdade e ela te libertará. Libertará de quê? Será que eu, sabendo de uma coisa, estarei livre dela? Se alguém fuma e sabe dos perigos que irá acarretar, simplesmente estará livre do fumo e de seus efeitos só por conhecer os maléficos, os malefícios associados? Dá para se perceber que o entendimento disso tudo não é apenas um chupar de balinhas, né? Para se processar tudo que lhe é decorrente e consequente. A fé é sentimento íntimo, inato e que se desenvolve com o avanço do intelecto moral do ser humano. O intelecto moral porque se fundamenta nos sentimentos mais íntimos e profundos do ser, e vai se robustecendo
à medida que a confrontação com a razão amplia-se a base. Significa dizer que essa fé não se liga necessariamente a uma crença ou doutrina em particular, e sim a maneira com que se lida com o plausível e o impalpável, o real e o imaginável, o denso e o sútil. Assim, há quem verbalize não ter fé, porém, no modo de vida, expressa exatamente o oposto. De igual forma, ocorre o reverso. Cris ou a Cláudia, tem mais alguma coisa? Tem sim, não sei se eu repetir um pouquinho, é porque eu não estou ouvindo muito bem vocês. Mas como a Cris falou, que Jesus nos convida para irmos até Ele, pois seremos aliviados, na verdade, o que ele quer dizer é que não adianta só a gente frequentar uma crença religiosa, mas sim que a gente estarmos com a nossa mudança de dentro para fora, ou seja, estarmos com o nosso espírito aberto à evolução, porque a nossa evolução espiritual é a nossa transformação que vai, na verdade, fazer com que a gente cure das nossas dores, que a gente aprenda e que a gente aprenda a caminhar sozinho. Não adianta querer nos carregar se amanhã a gente não sabe nem ficar de pé, né? Nós temos que aprender. Isso faz parte da nossa escala evolutiva. Por isso que diz que o nosso remédio está dentro da gente e que ele não promete a cura e sim o alívio. Porque só para um bálsamo para que a gente aprenda por nós mesmos como a gente vai estar caminhando, como que a gente vai estar transformando isso dentro da gente. Né? Seria que nem uma mãe querer fazer o dever de escola para o seu filho, tudo bem, até dá certo em casa, mas e na hora de fazer a prova na escola? Ele não vai passar, ele não vai saber. Por quê? Porque ele não aprendeu, ele não estudou, ele não exemplificou, né? Então, era só para isso que eu ia complementar. Professor Joel, pode colocar alguma coisa? Pois não, minha irmã. Na verdade, tudo que os irmãos disseram é muito procedente. Todavia, é necessário que enxerguemos também, e eu acho que até foi no transcurso da leitura deixado muito claro, que precisa existir no íntimo do ser humano duas condições. Uma é o amor. É um dever nosso, projetando-se da nossa alma, extravasarmos pensamentos e atitudes que consubstanciem o nosso amor para com os nossos semelhantes, como forma de amarmos-nos e também amarmos a Deus. E a outra é a caridade. Vejam só como esses dois objetivos mentalizados pelo Divino Mestre Jesus expressam na globalidade o propósito ou os propósitos maiores até os quais teremos que chegar num dia, porque ainda não chegamos. Cristo tinha a capacidade espiritual que transcende a nossa capacidade de entendimento. E ele conseguia ver não somente as problemáticas do corpo, não somente as problemáticas inerentes à estruturação social daquela época, mas também o estado de alma das pessoas que protagonizavam muitas vezes uma situação subserviente de exposição à tirania daqueles que eram os mandantes da sociedade daquele tempo. Cristo conseguia ver também as lesões que configuram as doenças que existem nas nossas almas como decorrência do mau uso do nosso livre-arbítrio. Somente agora temos a possibilidade de conseguir um esclarecimento maior graças a esta doutrina maravilhosa que nos consola. Porque realmente, se a pessoa, meus irmãos, não consegue praticar e interiorizar os ensinamentos de Cristo ao ponto de se autotransformar, esta pessoa, meus irmãos, jamais irá ter a paz, jamais irá ser aliviada. Bem pelo contrário, ela será aflita. E pode-se dizer que nos dias atuais,
não querendo fugir do tema, mas usando como exemplificação. A humanidade está passando por períodos de grandes conturbações emocionais, de grande insegurança, de grandes manifestações destas lesões sediadas na alma e que se configuram através das inclinações que geram as atitudes de desentendimento, de egoísmo, de prepotência, de agressividade entre as pessoas. Pior que isto, é preciso também que lembremos que dentro desses ensinamentos de Cristo, somente poderemos criar a condição de verdadeiro alívio e repouso para nossas almas cansadas no dia em que tenha acontecido verdadeiramente a nossa autotransformação. Essa é uma verdade que precisamos reconhecer, porque inclusive, quando nós não nos autotransformamos, nós geramos em torno de nossa pessoa as projeções que documentam as realidades que estão contidas no nosso ser espiritual, que é cada um de nós, que se extravasa através do perispírito e que se consubstancia, às vezes, não só através de pensamentos verbalizados, mas também de atitudes, outras vezes através das mais variadas patogenias, e todas elas são expressões das aflições às quais o Cristo se referiu. Se nós nos autotransformamos e ficamos libertos dessas nossas imperfeições, então sim iremos manifestar concretamente o dever, que é amar e praticar a caridade. Assim, dificilmente nós iríamos ser acessados, ou até não tem como sermos acessados pelos nossos irmãos sofredores, embora digamos que merecem o nosso respeito, precisam do nosso amor, mas precisam também de percorrer os caminhos que são propostos nesta mensagem de consolo que Cristo deixou para nós e que se configura pelo jugo leve. Percebam, meus irmãos, o que está acontecendo no mundo de hoje, na sociedade contemporânea. Além dos fatos que foram já exemplificados nas leituras que os nossos irmãos, a Claudinha e o nosso irmão Donizete expuseram, existem outras problemáticas, igualmente também muito sérias e muito graves. Pensemos, meus irmãos, no preparo que está acontecendo de forma maquiavélica, promovida pelos líderes da humanidade que muitas vezes são assediados pelas forças do mal, e assim está acontecendo o preparo de um complô que vai gerar uma conflagração mundial. Ninguém precisa ser profeta para pensar e prognosticar uma realidade triste e que está gerando na humanidade inteira tantas aflições. As perseguições religiosas traduz aquele individualismo, aquele fanatismo, onde as pessoas aumentam as suas culpas, os seus registros desequilibrantes, e assim então elas sentem-se sobrecarregadas por mais que não queiram. Inclusive todos nós somos almas aflitas, meus irmãos, é preciso que reconheçamos, porque não somos perfeitos. Se perfeição houvesse em nós, nós não iríamos nascer neste planeta de expiações e provas ainda. Então nós estamos sarando. O próprio Emmanuel disse que nós éramos doentes, que estávamos no hospital planetário chamado Terra, aguardando que a nossa alta acontecesse. Percebam bem, então, o caminho que temos pela frente. É necessário, todavia, que pensemos. O grande consolo para todos nós foi concedido. Nós estamos sobrecarregados, sim. Nós estamos em estado de doença, mas precisamos aceitar os ensinamentos de Cristo e que se acham configurados na doutrina do Consolador prometido, não somente nos ensinamentos evangélicos, porém elucidados e esclarecidos no Livro dos Espíritos, e também nas demais obras
e num imenso acervo bibliográfico, que vão cada vez mais abrindo o nosso leque de entendimento. E assim sendo, então, nós percebemos que Cristo, no seu infinito amor, nos deu as chaves com as quais nós poderemos solucionar os nossos problemas evolutivos e tornarmos a realidade para que a nossa cura aconteça. Todavia, por enquanto, em função dos ensinamentos que ele nos proporcionou, nós estamos apenas conseguindo o nosso alívio. A nossa autotransformação precisa se verificar. Quando interiorizados estejam todos os ensinamentos que ele deixou para nós, relacionados com a indulgência, com o perdão, relacionados com o amor, relacionados com o perdão não de 7 vezes, mas 70 vezes 7, relacionados com a instrução e com amai-vos e instruí-vos, como disse o Cristo, nós iremos tornar então realidade essa promessa que ele fez, que é um verdadeiro consolo. Ó vós que estáis aflitos, sobrecarregados, vinde a mim e aprendei comigo, que sois humildes e brandos de coração. Aceite o meu jugo, que é leve, e o meu fardo, que é suave. Talvez eu tenha me enganado na repetição, nos dizeres, mas na essência é isso aí. Então percebam que realmente nós temos uma meta muito grande, que é conseguirmos a nossa autotransformação. Não somente substituindo os nossos registros desequilibrados por virtudes que nos tornem realmente curados, aliviados e curados, mas também pela aquisição dos imensos conhecimentos que configuram a sabedoria da divina providência. E só assim, então, nós estaremos atingindo a meta de percurso evolutivo, cada vez mais estreitando os nossos relacionamentos com o Deus onipresente em nós, onipresentes no universo e onipresente em toda a Terra, e que está enviando para nós, homens do planeta Terra, uma quantidade que a gente sabe muito grande de espíritos de luz, espíritos bons, que estão fazendo de tudo para que as pessoas se cristianizem e adquirem os requisitos necessários para serem a grande família universal que está por acontecer quando a transição planetária tenha se vivido. É isso, meus irmãos. E fala, minha irmã Cris. Bom, professor, dentro desse raciocínio, nós vamos dar continuidade, acho que para o segundo questionamento, se a Cláudia e o Donizete não tiverem que colocar, porque, na verdade, o segundo questionamento, ele vem como complemento do primeiro. Então, no segundo questionamento, nós temos a seguinte pergunta: como podemos conseguir a libertação dos nossos sofrimentos? Já que a gente falou que Jesus nos promete o alívio, né? Mas não a cura desses males, desses sofrimentos. Então, agora a gente vem, como o senhor já colocou bem, a respeito do perispírito, que os nossos males são de origem nossas, de nossas ações, por falta de amor, e tanto materialismo que vivemos, né? Então, como é que a gente pode conseguir a libertação? Então, já foi falado pela Cláudia, pelo Donizete, pelo professor Joel, que é através da reforma íntima, né, modificando nossas atitudes e pensamentos, vivendo, na verdade, as diretrizes do Evangelho no nosso dia a dia. E toda vez que a gente não consegue fazer isso de uma forma plena, a gente volta. Deus nos beneficia ainda com a reencarnação, que nos proporciona continuar esse aprendizado e essa busca, né? E é interessante aqui, a gente fala de sofrimento, de dor. Vamos analisar um pouquinho o que seria a dor. Aí eu assisti uma palestra da doutora Nete Guimarães, em que ela fala do jugo leve, que eu vou falar um pouquinho para frente, e já vou incluir aqui, porque vai ser o nosso próximo questionamento, o que seria a dor. E ela fala que a dor é, na verdade, um sinal fisiológico
ele é um sinal de alerta para preservar o nosso organismo. Então, a dor não é encarada pela medicina como um sinal de doença, mas um sinal de vida. Enquanto você sente dor, significa que você está vivo, com saúde, tentando combater alguma coisa que quer te deixar doente. Então, é assim que eles encaram a dor, né? E dentro do conceito de dor, tanto pode ser a dor física quanto a dor psicológica, se a gente for analisar. Quando eu sinto uma dor no coração, eu sinto uma dor lá no fundo, porque eu esperava que a pessoa agisse de uma forma e ela agiu de outra forma, como a gente já colocou, é porque alguma coisa em mim não está muito boa, eu não estou tendo um pensamento, uma ideia muito correta da situação. Então vem essa dor para que eu possa mudar, para que eu possa rever conceitos e atitudes. Porque a gente sabe que o amor não causa dor, né? Quem diz que amor causa dor, na verdade, está sendo hipócrita. Amor não causa dor. Amor é alegria, é felicidade, né? O amor pleno é felicidade de se doar ao outro. O que causa dor é a possessão, é o egoísmo, né? É eu querer só para mim, é eu achar que todos têm que pensar da mesma forma que eu penso, que só a minha forma está correta. Então, isso é que causa dor, e não o amor. Então, a gente questiona muitas formas de amor que se tem por aí, né? Que é aquele amor que aprisiona. Amor é liberdade, amor deixa livre. Jesus nos deixou livre para agirmos. Temos o livre-arbítrio. Deus nos deu o livre-arbítrio para que possamos pensar, agir e, pelo nosso merecimento, conseguir avançar um degrau a mais. Então, o amor, ele é liberdade e não aprisionamento. Bom, além disso, foi comprovado, né, cientificamente, então a gente pode incluir, né, que essa dor psicológica é também, na verdade, né, por causa do não amor, é a traição, a raiva, ciúmes e até a saudade. Será que eu tenho saudade realmente daquele espírito, daquela situação? Ou eu tenho saudade do que me era conveniente? Então, a gente tem que parar e pensar mesmo o que realmente eu estou sentindo, a ir a fundo. Essa é a reforma íntima que tanto se fala. É você se conhecer como um todo. Como na semana passada, na mensagem do irmão Mateus, diversos mundos interiores, é exatamente. Cada um fica se aprisionado num mundo que construiu para si, que não é o mundo verdadeiro, que não é o seu próprio eu, usando máscaras, couraças, né? E aí é impossível o amor chegar, é impossível ver o outro, é impossível ver Jesus, apesar de frequentar igrejas, templos, casas espíritas, porque o verdadeiro amor se dá na ação. E um pouquinho mais além da palestra da doutora Nete, então ela explica, né, que está comprovado cientificamente que a dor é regulada por um sistema analgésico central, que ele vai produzir substâncias que fazem com que algumas pessoas sintam mais ou menos tolerância à dor. Seriam tipo enzimas. E o que eu achei bem interessante é que ela diz que esse sistema analgésico central, ele fica localizado, né, no nosso cérebro primitivo. É como se a gente tivesse duas partes do cérebro que eles colocam. Uma seria o cérebro primitivo. E o que seria isso? No cérebro primitivo, a gente vai encontrar todas as nossas características mais animalescas, no homem como animal. Então, ali a gente encontra, por exemplo, a fome, a dor, né, a raiva, tudo isso fica nesse cérebro primitivo. Enquanto que a caridade, o animal não sabe fazer uma caridade, ele não tem percepção do que é isso. Então, isso não se aloja nesse cérebro. E como funciona esse sistema, nessa parte do cérebro que eles colocaram como duas partes? Então, é interessante observar que o amor, essas outras características tão novas se encontram não na parte animalesca, mas na parte que a gente considera a parte mais humana do cérebro, o que diferencia o homem do animal, que seria o ser espiritual, né? Para a gente que entende um pouquinho mais, seria o ser espiritual. E aí, ele vai colocar que nesse sistema primitivo, como funciona? Imaginemos que esse cérebro ele tem uma portinha.
e essa porta, ela se fecha ou se abre, de acordo com a quantidade de enzimas que são produzidas. Então, há uma enzima, tipo uma substância que é analgésica, né? Ela começa a ser liberada, e quanto mais a porta se fecha, eu vou ter menos sensibilidade à dor. Por quê? Porque essas enzimas é como se elas construíssem essa porta. Eu estou falando enzima, mas não sei exatamente se é enzima, eu só vou falar substância, endorfina, que é mais correto. É endorfina. E aí o que acontece? Quando é como se elas construíssem uma portinha que vai diminuindo a sensibilidade à dor. E quando não se constrói, vai ficar um espaço aberto em que você consegue perceber maior a dor. Então, depois nós vamos voltar a esse conceito quando nós vamos analisar o que é jugo leve. Eu espero que vocês tenham entendido esse conceito para que a gente possa retomar no próximo questionamento. Que aí nós vamos, eu achei muito interessante explicar por que o jugo com Jesus é mais leve. Não vou falar agora, porque senão vai perder o suspense da próxima. E aqui nós só estamos dando as dicas do que a gente tem que fazer para conseguir, de uma certa forma, nos libertar dos sofrimentos. Então, fica claro, cientificamente vendo aqui, que a gente teria que fechar mais essa porta. Como é que eu fecho mais essa porta? Toda vez que eu me desligo dessa parte do cérebro primitiva e me concentro mais na parte do cérebro que seria mais espiritualizada. Aí eu vou estar conseguindo aliviar a minha dor e o meu sofrimento. A gente pode colocar isso também como a nossa capacidade para entender a religiosidade, entender, na verdade, que ninguém pode mudar o mundo se não mudar a si mesmo, né? Como já dizia o irmão José. Então, o que a gente precisa, na verdade, é se conhecer cada vez mais. Conhecer tudo que eu tenho. Todo mundo tem um lado bom e um lado mau. Um lado luz e um lado sombra. Eu tenho que conhecer meu lado sombra para que eu possa trabalhar essa falta de luz, né, e conseguir colocar aquele pouquinho de luz que eu tenho para iluminar essa sombra. Conhecendo a profundidade dessa sombra, eu vou poder ir trabalhando e assim fazer com que a luz se amplie. É dessa forma que a gente consegue transformar e minimizar as nossas infelicidades, a nossa dor. Não é com a revolta, não é colocando a culpa no outro, como muitas vezes a gente faz, dizendo que o outro é o culpado pela nossa infelicidade, pela nossa dor. Não existe isso. Nós somos culpados por aquilo que fazemos, tá? E a lei da ação e reação para comprovar isso, né? É impossível não perceber isso. É uma lei tão clara, né? O que eu faço hoje eu vou colher amanhã. Então, se eu estou colhendo dor hoje é porque alguma coisa eu fiz que não está dentro da lei, das leis universais, naturais, da lei do amor de Jesus. Vou passar agora para o Donizete para ver se ele quer complementar, e depois, no próximo questionamento, eu vou trazer para vocês, cientificamente comprovado, porque o jugo com Jesus é mais leve. Então, vamos passar para o Donizete. Cris, eu não quero falar muito, não, só uma coisinha, que o sofrimento em si mesmo é fonte motivadora para as lutas de crescimento emocional e amadurecimento da personalidade. A Terra, portanto, né, é o berço generoso por onde todos os espíritos, né, era vinculado, ascendem outros mundos mais felizes após progredirem. Só isso aí. Que realmente eu estava, enquanto vocês falavam, me lembrando de uma outra passagem evangélica, porque não tem como desvincular os ensinamentos do Divino Mestre Jesus da globalidade dos ensinamentos que ele proporcionou, que todos apresentam, é claro, o mesmo propósito, né? Então, vem a problemática da reparação. A reparação é imprescindível. É claro que naquele tempo, quando ele estava entre os homens, ele não tinha como explicar e ter a clareza na sua exposição, mas deixou evidente a importância do conselho, porque só agora nós entendemos. Reconciliai-vos com os vossos inimigos enquanto estáis ainda no caminho, para que ele não vos entregue ao prefeito, o prefeito vos entregue ao juiz, o juiz para o ministro, e sejais condenados às trevas exteriores. Na verdade vos digo que dali não saireis,
enquanto não houver saldado até o último ceitil. Isso são as provas reencarnatórias que nós temos. Devido à repetição das nossas atitudes, somos recalcitrantes nos nossos atos e temos uma quantidade enorme de entidades espirituais das quais somos inimigos ou elas são nossas inimigas, embora o manto do esquecimento, por necessidade e por amor divino, existe em cada um de nós. E as reparações paulatinamente vão acontecendo, sim. É claro que tudo que o nosso irmão Donizete disse a respeito da dor e a Cris, dos propósitos, são verdadeiros, mas também tem outras conotações, né? Vamos supor que nós tenhamos, na nossa existência pregressa ou em outras existências, cometido transgressões a essa lei divina que foi proporcionada por Jesus e caracterizada por um conjunto de ensinamentos e que deixaram lesões na nossa alma. Deixando essas lesões, as mesmas têm que ser restauradas para a normalidade, até a normalidade. E então, às vezes, energias deletérias, segundo exposições do nosso irmão André Luiz, e segundo também o Dr. Jorge Andréas, extravasam-se do espírito, passam através do perispírito que já tem registrado até as imagens das lesões e repercute no corpo através das patogenias, muitas delas dolorosas, sim. Não que a dor vá nos aprimorar, mas às vezes para extirparmos, ou quase sempre para extirparmos um tumor canceroso do nosso corpo, sofremos a dor. Mas é um processo amoroso, que o amor divino nos enseja como uma modalidade de cura. Então, sem a reparação e sem a reconciliação com os nossos inimigos, e sem a nossa autotransformação, não tem como tornarem-se leves os ensinamentos de Cristo, o jugo e o fardo, né? O jugo leve e o fardo também leve. O suave um e leve o outro. Acho que a gente vai acabar colocando mais um próximo que nós vamos falar exatamente do jugo leve, que acho que, na verdade, acaba sendo o ponto alto desse capítulo que estamos estudando, né? Não, porque, na verdade, como a gente se sente bem quando tendo em si o sentimento de culpa, obtemos o perdão da pessoa com a qual cometemos alguma forma de transgressão das leis divinas. Como é bom a reciprocidade do perdão. E eu pergunto, na nossa vivência com os nossos semelhantes, quanta necessidade nós temos, não só de pedir o perdão, mas também de nos reconciliarmos com todos. Porque no transcurso da vida, com relação à minha pessoa mesmo no passado, eu não fiz tudo sempre certo como deveria ser. Mas eu não tinha clareza para a interpretação da postura de vida dentro da doutrina que consola, como hoje eu tenho. Então, essa paz, esse alívio, esta suavidade, a gente sente mesmo depois que a reconciliação aconteceu e as reparações foram feitas. Certo, minha irmã? Perfeito, professor Joel. Não sei se o Donizete tem mais alguma coisa para colocar. Cláudio, o pessoal hoje do chat está muito quietinho, ninguém tem nada para colocar. Então vamos passar para a quarta, que nós vamos estar exatamente falando do que seria esse jugo leve, né? Então o quarto questionamento, né, o nosso terceiro questionamento seria: o que é jugo, né? E o que Jesus quis dizer com a expressão meu jugo é suave e leve é meu fardo? O que será que a gente pode dizer disso? Bom, voltando à ideia lá da Anete Guimarães, né, que ela estava explicando, né, se vocês tiverem oportunidade de estar ouvindo essa palestra, é muito interessante, né, principalmente para quem gosta de um lado mais científico da coisa, é muito interessante. Então, na faculdade em que ela estava fazendo o curso de medicina, um dos professores, né, fez uma aposta com ela para que ela provasse, então, cientificamente,
que o jugo com Jesus seria leve. Por quê? Porque ele não acreditava na religiosidade, não acreditava nisso, ele achava que só a ciência é que era, na verdade, o que conta. O resto é tudo invenção humana, invenção de igrejas e de sociedades de antigamente, só para, de uma certa forma, dominar e fazer com que as pessoas agissem de uma forma correta. Nós sabemos que não é dessa forma, né? Se a gente pegar o livro A Caminho de Luz, né, do Chico Xavier, nós vamos encontrar lá dizendo que Jesus é o governador da Terra e que ele levou mais de 1000 anos para se aproximar do orbe terrestre. Não porque ele não conseguisse, não era isso. É que, digamos assim, ele era tão perfeito, tão sublime, que a luz dele nos deixaria ofuscados. A gente não conseguiria, na verdade, estar nem entendendo e nem vendo o que acontecia, né? Então, ele teve que esperar 1000 anos para conseguir e reencarnar na Terra. O tempo dele aqui na Terra, veja, ele levou 1000 anos. Na verdade, se a gente for analisar tempo de pregação, ele teve por volta de 3 anos. Olha só a vontade, a disponibilidade do espírito em estar fazendo 1000 anos em comparado com 3 de ação, digamos assim, né? E nesses 3 anos ele fez muitos sermões, algumas histórias, né? E trouxe para a gente os exemplos. E aí esse professor queria que ela comprovasse que 50 arrobas com Jesus fica mais leve. Seguindo, vinde a mim, vós que estáis aflitos, e eu vos aliviarei. Pois comigo todo fardo é mais leve, todo jugo é suave. E ele queria que ela provasse de forma científica, que seria utilizando a matemática, a física ou as leis da medicina. Não poderia usar psicologia, não poderia usar nada. Então, ela teve 30 dias para estar provando, ela foi inspirada. Aí se unir um fato muito interessante que ela conta, que eu acho que esse é o verdadeiro amor, esse é realmente a gente acreditar em Deus, é que nessa universidade haviam várias religiões, várias pessoas. Então, tinha desde o protestante, tinha o católico, tinha o espírita, como ela era, tinha o Islã, tinha várias religiões. E todo mundo passou a orar de acordo com sua religião para que ela conseguisse uma inspiração e provasse que realmente o jogo com Jesus é mais leve. Então, veja que de uma coisa científica propiciou, olha que momento lindo, propiciou a união de todas as religiões, porque Deus é um só. Então, todo mundo acreditava naquele Deus superior, de uma forma ou de outra, mudando um pouquinho o caminho para chegar até ele, mas todos acreditavam. Então, o papel dela seria representar todos que acreditavam. Olha que coisa mais linda. Eu me emociono quando eu ouço a palestra, porque eu acho que esse deve ser um momento sublime, e que é o que a gente está caminhando para, né? Então, aí, ela, lendo tudo isso, ela concluiu, né, como eu já expliquei, o processo lá do cérebro, né, da endorfina que acontece, a substância que vai criar aquele murinho. E aí, como se explica isso? Bom, se explica que quando a pessoa está se dedicando ao outro lado do cérebro, cientificamente se comprova que ela vai suportar melhor as dores, porque ela está criando essa barreira para que ela não sinta, ela tem uma resistência maior à dor. E quando que faz isso? Quando ela se dedica à caridade. Temos aí Madre Teresa de Calcutá, veja quanto essa mulher sofreu, né? Temos Gandhi, temos todos os apóstolos e os discípulos de Jesus, que na verdade naquela época morriam cantando, enfrentavam os leões, ou seja, o que fosse a forca, ou até sendo queimados, cantando, porque o poder da fé, na verdade, esse Deus estando presente, né, eles não pensando só no homem como um ser animal, mas como um ser espiritual, dava forças, dava amparo e fazia que cientificamente, ou seja, a energia que se liberava, essa eletricidade que se tinha, fosse desviada desse lado do cérebro para um outro lado. E assim a sensibilidade à dor era menor. Então veja como as palavras de Jesus
são tão verdadeiras para quem duvida, acha que são só palavras bonitas, né? E que não tem aplicação prática. Lógico que tem. Olha aí uma prova concreta e provada cientificamente. A gente não acredita que Jesus teria passado 1000 anos se preparando para vir à Terra, só 3 anos praticamente tendo a oportunidade de falar e pregar, e usariam só palavras bonitinhas, que a gente não pudesse aplicar na prática e conseguir fazer realmente o que deveria ser feito, né? Para que a gente conseguisse evoluir enquanto espíritos. Então é muito importante a gente pensar nisso. Então o jugo leve é possível? É possível sim. E aí a gente pode entender que o jugo leve, na verdade, é qualquer situação do dia a dia. É uma reunião espírita, é o hoje, é numa missa, é na igreja, é quando estou orando, é o próprio Cristo, é a própria doutrina. E um dos consoladores que a gente vê, na verdade, é a doutrina espírita, que veio para trazer essa verdade que nos faz aprender parábolas, né, os ensinamentos de Jesus de uma forma mais prática, que a gente coloca no nosso dia a dia. E o jugo leve também é o nosso pedir auxílio, proteção, coragem, para continuar seguindo e carregando a cruz que devemos carregar. E vamos entender a cruz aqui como todas as dificuldades das nossas limitações, né? É a compreensão de que realmente somos, com nossas qualidades e vícios, e temos as nossas obrigações e responsabilidades. Somos um todo, né? Responsabilidade com o nosso plano reencarnatório, com as nossas dívidas, como o professor Joel já colocou, que a gente tem que resgatar essas dívidas, né? As nossas melhorias íntimas. É aprender, na verdade, a estar com o outro e consigo mesmo. É dessa forma, tendo um coração manso e humilde, que nós vamos estar conseguindo esse jugo leve, conseguindo agir como Jesus falou. E o Espiritismo, então, ele surge para ser uma proposta de espiritualização. Ou seja, o Espiritismo não vem com normas, com dogmas, ele vem para ser interiorizado. Essa é a principal, ao menos na minha visão de ver, do Espiritismo. Não basta você ler, você aprender, você tem que interiorizar. É assim que eu vou mostrar que eu sou um espírita, é assim que eu vou mostrar que realmente eu amo a Deus, é assim que eu vou mostrar que realmente eu entendi e sigo os ensinamentos do Mestre Jesus. Quando eu interiorizo, porque quando eu interiorizo, eu vou procurar cada vez mais mudar o que precisa ser mudado. Eu vou procurar cada vez mais ser mais próxima daquela perfeição, do que é correto. Eu vou me desligando de um pouco da matéria e sendo mais espírito. E assim eu vou, aos poucos, cicatrizando todas as marcas, as feridas ainda abertas que eu trago no meu perispírito. E que, de uma forma ou de outra, elas acabam dando passagem, né, para que se manifestem no meu corpo carnal. É assim que eu vou ser um ser melhor, né? É assim que eu vou colocar na prática, né, o que é ser e viver com Jesus. Leon Denis já dizia que hoje já não basta crer, quer-se saber. E é justamente isso que o Espiritismo veio dizer, ele veio nos ensinar. Mas saber o quê? Saber a colocar em ação, saber aplicar na prática e não ficar só na teoria. A gente não pode mais se dar ao luxo de viver só na teoria, né? A aceitação também da dor, do sofrimento, do momento que nós estamos passando, que, como já foi dito, é causado muitas vezes por algo do passado ou mesmo dessa vida, né? Lei da ação e reação, como o professor Joel também já colocou. Não significa, então, essa aceitação não significa resignação passiva, né? Por quê? Porque, na verdade, a gente tem que aproveitar esse momento para mudar uma situação que eu vivi, para mudar um comportamento que não foi o melhor comportamento que se era para ter. Então, quando eu simplesmente ajo de forma passiva, eu estou perdendo a oportunidade de construir um degrau para que eu chegue num nível mais elevado espiritualmente. Então, é isso que a gente tem que se perguntar, né?
e ver o que eu estou fazendo para isso. Será que eu estou entendendo dessa forma os meus sofrimentos, as minhas dores, o meu inimigo, aquele parente familiar que eu acho que ele acaba com a minha vida, quando na verdade ele não está lá para acabar com a vida de ninguém, ninguém tem esse poder, mas sim para te ajudar a crescer um pouquinho mais. Então eu acho que esse é o questionamento maior que fica, né, que a gente tem que fazer para acontecer. Jesus veio, como o Donizete bem colocou, nos ensinar a pescar e não dar o peixe. É esse o objetivo desse jugo leve, né? Com ele nós vamos conseguir ter coragem, apoio, o discernimento necessário para continuar a caminhada. Mas nós temos que caminhar. A caminhada é nossa e de mais ninguém. Então agora vamos passar para ver se o Donizete quer falar alguma coisa. A Cláudia está com problema no microfone dela, na internet, na verdade, e ela não vai conseguir falar. E aí depois a gente volta para o professor Joel para ele estar fazendo as colocações dele. Doni, você tem alguma coisa para falar? Cris, você já falou muito bem e tudo, né? Então, eu só queria falar que buscar fazer nosso dever em observância à lei do Cristo, comprometidos com a caridade em todas as suas formas, né? Permite ver no aparente sofrimento, a agressão, uma oportunidade de crescimento, né? E, portanto, um jugo mais suave. O cumprimento de nossa missão, entremeados de reclamações, torna a vara onde carregamos nosso fardo mais pesado e espinhosa do que o planejado. Não acrescendo a nossa missão preocupações inúteis, como apego desmedido a gozos materiais, não adicionamos carga extra ao nosso fardo. E, portanto, ele se mantém leve, ou seja, proporcional ao que nos comprometemos a carregar em nosso planejamento reencarnatório, mantendo assim possível de ser suportado com a alma em paz. Professor Joel. Não, eu gostaria, sabe? Inclusive a gente tem a oportunidade, quando houve diversas opiniões, de perceber quão amplas são as considerações que comportam ser feitas e como Cristo conseguiu, na transmissão dos seus ensinamentos, configurar uma atualidade naquele tempo e também depois do seu tempo terreno, através de todos os séculos, como são úteis esses ensinamentos no presente e como eles irão ter utilidade ainda no futuro, até que sejamos espíritos completamente aliviados, brandos, humildes e aceitarmos definitivamente o jugo leve. Porque, na verdade, meus irmãos, o que acontece é claro que a doutrina, as bases da doutrina sempre foram feitas por Kardec e temos um profundo respeito e a gente sabe que estas bases não mudam. Porém, a continuidade pelos acréscimos de ensinamento que representa a continuidade da construção do edifício, isso está acontecendo. Inclusive, Kardec disse que num dia que a ciência mostrasse uma verdade que a doutrina não havia ensinado, a doutrina reconsideraria e aceitaria o que a ciência havia proposto como ensinamento. Então eu volto de novo a usar o nome de uma pessoa pela qual eu tenho um profundo respeito, é uma grande expressão de sabedoria, que é o médico. Este é diretor do Instituto de Parapsicologia de São Paulo, que é o Dr. Jorge Andréas. Nós temos núcleos de potenciação ou núcleos potenciais deletérios registrados no nosso ser espiritual. E com eles existe uma conexão com o nosso perispírito. E do nosso perispírito acontece um extravasamento através do nosso corpo físico, através dos mais variados tipos de provações, como foram muito bem colocados no transcurso dessa verbalização de pensamentos feitas por todos nós, graças a Deus. Mas é preciso também entendermos que os espíritos deixam bem claro que no lugar desses núcleos deletérios, deveremos construir, através da nossa autotransformação, as virtudes que irão configurar um novo ser no dia em que estivermos completamente autotransformados.
Me parece que isso aí era importante ser posto em evidência, porque isso que eu disse embasa-se nos ensinamentos do Dr. Jorge Andréas, que apresentou uma proposta científica de trabalho. E na sua proposição científica, dentro da experiência da doutrina espírita, no campo prático, pelas situações que são analisadas e pelos ensinamentos que são transmitidos, percebe-se que ele tinha e tem toda a razão. Inclusive, existindo núcleos que vão desencadear, muitas vezes, funções no DNA das células nossas, do nosso organismo, através do perispírito, é claro, provocando patogenias. Vamos supor um tumor cerebral, vamos supor uma tuberculose, que tem um agente etiológico, é claro, mas o organismo se predispõe, porque todos nós temos, por exemplo, o bacilo de Koch no nosso pulmão. De uma forma ou de outra, no transcurso da nossa vida, sempre existe o contágio, e fica aquela lesão cicatrizada. Mas algumas pessoas, seja por motivos que a ciência explica ou por motivos que a ciência não tem como explicar, explode a tuberculose, enfisemas pulmonares e outras afecções mais, ou problemas mentais, ou problemas de comportamento, em termos de pensamento, de depressão, esquizofrenia e outras doenças mais tão conhecidas pelos médicos psiquiatras. E na verdade, são esses núcleos potenciais deletérios que estão extravasando a energia deletéria para o corpo físico, e através das patogenias, paulatinamente vamos conseguindo a cura. E através da evangelioterapia e dos demais ensinamentos da doutrina, no lugar desses núcleos, vamos, num dia na nossa trajetória evolutiva dentro da eternidade, criar as virtudes. Aí sim, então, teremos sido espíritos, ou nos tornaremos espíritos libertos e puros, que já não vão mais precisar das provas reencarnatórias. É isso aí, meus irmãos. Eu vou ter que dar uma tossida, desculpem. Perfeita colocação, professor Joel. Na verdade, assim, como a gente sabe, a verdade é uma só, mas há muitas interpretações, e uma verdade ela tem várias facetas. Então é interessante a gente estar, por isso é que a gente fala que o conversando é um conversando e não uma palestra, porque a gente tenta construir, na verdade, o entendimento junto. Então, quando a gente reúne mais de uma pessoa pensando sobre o mesmo assunto, esse assunto fica mais abrangente, mais gostoso, por isso que a gente pede a participação do pessoal no chat também, porque cada um dando uma opinião, a gente vai vendo fatos ou dados que tinham passado despercebido e que a gente começa a pensar e analisar, e tudo está interligado, né? Como se fosse uma teia, porque na verdade somos todos frutos do mesmo Criador. Então não tem como a gente não estar tudo interligado, não é mesmo? E aqui no nosso site, a Solange, ela até fez um comentário, olha, na verdade a vida nunca pune, ela ensina, permite que colhamos resultados e percebemos a verdade, né? É o que a gente já falou, né? A gente só vai colher aquilo que a gente plantar, né? Exatamente. E a gente sabe que, na verdade, todas as ações que não são, entre aspas, boas, que trazem uma consequência, são, na verdade, ações que não foram frutos do amor, né? Porque o amor que Jesus prega, o amor que a gente deveria estar exercendo, esse nunca vai trazer consequências que não sejam boas, né? A plantação nunca não vai ser boa. Aí o Donizete ainda coloca, o que passamos hoje é apenas consequência de outras vidas anteriores. E a cada entendimento, e a cada conhecimento, nossa carga fica mais leve. Ou mais pesada, depende de como a gente vai agir com esse conhecimento. E tem os problemas afetivos que são da vida presente também, né? Sim, sim. Como, por exemplo, uma gripe por falta de cuidado. Exatamente, que ela vai piorando, não é, professor? Vai piorando, é verdade. Mas, o que eu adorei na colocação da irmã que participou do chat, é assim que a gente se expressa, né? Isso. É que Deus não pune.
Sim. Este ente supremo é a mais pura expressão infinita do infinito amor. Ele é um pai só amoroso, só sapiência, só poder. Então, como um pai vai punir um filho? Que utilidade teria para nós a parábola do filho pródigo se Deus punisse? Deus não pune nunca, sempre está pronto para esperar o retorno dos seus filhos, que são, em última análise, os espíritos encarnados e desencarnados, que fazem parte do nosso orbe terrestre neste momento. Então eu achei muito bonita a colocação, porque realmente o espírita tem que se libertar, que é uma herança do passado, que está cristalizado até nas nossas almas, pela repetição da interpretação, repetição interpretativa desde várias encarnações antecedentes, né, que Deus castiga. Deus não castiga. Nós reparamos, Deus nos cura, e às vezes as dificuldades são para o nosso crescimento, como disse o nosso irmão Donizete. Então tudo está certo. E que bom que a gente vai conseguindo uma clareza cada vez maior, interpretativa. Então, o espírita deve se libertar daquela concepção do inferno, porque jamais nós iríamos conseguir ofender a Deus. Ele é tão grande que nós praticamente não teríamos como ofendê-lo. Porque existe um argumento em outras crenças religiosas que quando a gente ofende um ente infinito, merece também um castigo infinito. E a gente sabe que não é assim. Nós não ofendemos. Nós sempre ganhamos o perdão. Agora temos que obter a nossa cura através do nosso trabalho. E esse trabalho são as vicissitudes da nossa vida. E temos que ir procurando aprender as maravilhas que são expressas no mundo material e no plano espiritual da criação divina. Perdoa, minha irmã, se eu estou falando muito. Concluo por aqui, então. Não, professor Joel falou muito bem. E o interessante também na colocação que o senhor fez é que Deus sempre perdoa. Mas, sempre. Na verdade, muitas vezes a gente não aceita esse perdão, né, professor Joel? Esse é o maior problema. Nós que temos que aprender a nos perdoar. Exatamente. E perdoar significa eu vou fazer diferente, né? Porque perdoo, mas continuo fazendo igual, então é uma enganação, né? Não é o perdão propriamente dito. É verdade, é verdade. E quando a gente fala também, né? Exemplo que Deus é amor, bondade, vamos pegar Jesus também, que digamos assim não é Deus, mas que exemplo Jesus deu, né? Ele nos deixou. Pensa bem, depois de tudo que fizeram para ele, né, tudo que nós fizemos para ele, todo o martírio, tudo que ele passou, ele ainda fala, Pai, perdoa-lhes porque não sabem o que fazem. Então, só aí a gente já vê, né, como a gente tem muito ainda que crescer. Muito. Para sabermos perdoar nesses termos, não é? Exatamente. Porque às vezes basta o vizinho lá colocar ou fazer alguma coisa que a gente não gosta, a gente já está todo raivoso, e querendo que a casa desabe, que o vizinho faça alguma coisa, né? Olha a profundidade por uma coisa tão pequena. Imagina se Jesus tivesse essa visão que nós temos. Tinha morrido todo mundo lá na hora, não existia mais mundo, né? E para nós que estamos pregando essas ideias que são, a divulgação dos ensinamentos de Cristo e a análise desses ensinamentos, temos que manter muito grande a nossa postura de vigilância e de oração. Porque sejamos certos de uma coisa, meus irmãos, nós seremos testados, somos testados em cada momento. E as forças do mal tudo farão para nos tirarem desse caminho, o qual nós estamos propostos a percorrer. Sejamos vigilantes, porque de repente as situações acontecem nas condições mais inesperadas, não é? E é quando a gente vai ser testado naquilo que a gente ensina. Eu já estou me cuidando muito e às vezes ainda dou alguma resvalada, especialmente no convívio com os semelhantes, quando coisas indesejáveis às vezes acontecem. E a gente, quando percebe, está revidando sem querer. Não se deve fazer isso. E isso é ser corajoso, né? A pessoa se autotransformar nesses termos é ser corajoso. Não é revidar a violência com violência.
Aliás, Cristo, só com o olhar, ele conseguiu anular qualquer forma de hostilidade que os escribas e fariseus e a alta cúpula do sinédrio judaico tinham em relação a ele. E só permitiu que acontecesse quando ele não tinha mais a que fazer acréscimos na sua obra, a não ser doar-se para aquele extremo sacrifício. Mas tenhamos cuidado, nós espíritas, para não tomarmos ao pé da letra a interpretação de certas passagens bíblicas, onde pretendem os adeptos dizer que Cristo veio para sofrer porque Deus mandou ele para sofrer, a fim de que obtivéssemos a remissão dos nossos pecados. Nós espíritas não concordamos com isso. Nós vamos conseguir o perdão dos nossos pecados. E naquele tempo é claro que quem nasce entre lobos sabe que num dia esses lobos irão devorá-los. Então Cristo sabia com quem estava lidando. Às vezes ele não perdia a calma, mas dizia as verdades que precisavam ouvir, chamando, por exemplo, esses que não acreditavam nele, que procuravam criar situações ciladas no campo do pensamento e da postura. Ele chamava eles de sepulcros caiados, bonitos por fora, mas podres por dentro. E, na verdade, é o que era a humanidade, era o que éramos nós, seres humanos, naquele tempo. É preciso que entendamos isso. Então, Cristo entregou-se na defesa das suas verdades. E, graças a essa dedicação até a morte, satisfazendo a ganância, o desejo de vingança do sinédrio judaico daquele tempo, que impôs a Pilatos, que teve uma postura política pecaminosa, tão somente para agradar os interesses de Roma, ele, embora tenha lavado as mãos do sangue deste justo, como disse ele permitiu que Cristo fosse torturado até a morte, como foi. E mesmo assim, então, Cristo, para mostrar a autenticidade das suas verdades entre os dois ladrões, como tu mesmo disseste, minha irmã, no começo, ele se expressou: Pai, perdoa-os, porque eles não sabem o que fazem. É isso aí, minha irmã. Bem, vamos ver se o Donizete, então, tem alguma coisa para colocar para finalizar, e aí eu vou para as considerações finais depois, pelo adiantado da hora. Doni, você tem alguma coisa para estar colocando? Então, Cris, temos que vencer nosso fantasma interior, né? Dominar os vícios, mudar nossa natureza, conhecer a nós mesmos, né? Como já foi falado na Reforma Íntima. Santo Agostinho interrogava a sua consciência perguntando se não havia esquecido de algum dever e se ninguém queixava de algo ou alguém que teria magoado. Pois assim vamos aos poucos nos conhecendo, e o conhecimento nos leva à verdade, né? Por isso devemos questionar, procurar saber, para podermos ter o conhecimento. Segundo Leon Denis, surge a necessidade de obter resposta às questões básicas sobre o problema do ser, do destino e da dor. O aprimoramento conduz à estrada que precisa trilhar para reformar-se, mas precisa identificar seus defeitos e conhecer também as razões que o antecederam. O objetivo consiste em começar a viver livre em busca de novo patamar. Se ainda não forem identificados os motivos que o levam aos seus pensamentos, sentimentos, emoções, vontade e ações, torna-se difícil seguir o novo caminho. Então vamos desapegar dos valores materiais, vamos ser humildes e, mais uma vez, como já dissemos, né, várias vezes, vamos estudar a cartilha, né, que nosso irmão Jesus veio nos trazer através do próprio conhecimento, né, que é o Evangelho. Vamos amar o próximo como a nós mesmos e não desejar a ele o que não queremos para nós próprios. Eis a consolação. Cris? Minha irmãzinha, deixa eu falar mais uma coisinha. Pois não, professor. Pensemos naqueles que acreditam na unicidade da existência. Esses têm todas as razões para serem aflitos e sobrecarregados. No momento em que conhecemos essa verdade que nos consola, estamos dentro do contexto. Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Então lutemos, pois, pela nossa libertação, né? E que todos os irmãos que nos ouvem possam compartilhar desta postura, desse conselho, deste desejo, e até mesmo com perseverança para percorrer esse caminho. Desculpe, minha irmã, eu ter feito essa parte, mas
pareceu tão oportuno, nós tínhamos esquecido de analisar a unicidade das existências, mas não precisa nem analisar muito, porque o mundo está aí e a gente percebe o porquê, né? Sim, professor Joel, não foi muito importante o senhor ter colocado. Na verdade, a gente regula um pouco o tempo, porque a gente tem o compromisso, né, e é toda a espiritualidade também, do nosso compromisso com o horário. Mas foi muito interessante o senhor colocar, e nós vamos estar estudando isso também mais a fundo, que eu acho que é um assunto que a gente tem que estudar mais a fundo, nos próximos capítulos do Evangelho, que a gente vai estar vendo esses detalhes, e como uma coisa liga a outra, a gente vai estar sempre voltando em algum tema, né? Porque é a vida, né? Assim é que se dá a vida. Em termos de entendimento, é uma espiral que cresce e cada vez se torna mais, aumenta mais de diâmetro em direção ao infinito, né? Em termos de entendimento, uma espiral que vai crescendo, crescendo. Isso é o conhecimento da doutrina espírita. Tá bom, minha irmã, agora não falo mais, muito obrigado. Imagina. Então, agora eu trouxe como considerações finais, para não ficar falar muito, uma mensagem que nós recebemos hoje, está até postada no nosso blog lá do Luz Espírita, do irmão José, psicografada pela médium Ariana. E eu acho que ela tem tudo a ver com o que nós falamos aqui, de dor, de alegria, de sofrimento, inclusive fazendo uma menção amanhã, né, que seria o Dia das Crianças. Então, o nome da mensagem é Viver, Amar, Ser Criança. A vida terrena nos coloca em contato com prazeres, amores e alegrias ilusórias. Hoje, quero sugerir a vocês uma pausa em seus afazeres diários, para refletirmos juntos sobre o significado da palavra amor, e o sentido que damos a este sublime ato, quando nosso espírito está sob a pesada matéria. Confundimos os sentimentos. Ao sentirmos falta de alguém, ou alguma coisa pensamos, acreditamos, juramos amar. No estado de seres fisiológicos, pensamos que amamos, porém, nosso sentimento é de posse. Acreditamos que estamos cuidando, porém, desejamos prender, amarrar a nós o objeto amado. A consequência dessa ilusão é a dor, a falta de compaixão e a falta de amor. Emaranhados nas teias de nossas ilusões, deixamos de lado o que pensamos ter e, pelo menos, que pensamos proteger, o amor, nossos amores. Nossa falta de consciência chega a tal ponto que chegamos a pronunciar: sofro porque amo demais. Doce veneno em doses homeopáticas desses pensamentos e atos, filhos queridos. Estamos na era dos valores do espírito, tempos propícios para o franco desenvolvimento moral. Vamos acordar do sono da matéria. Vamos nos libertar das falsas ilusões que minam nosso campo energético. O verdadeiro amor é sublime. O verdadeiro amor liberta. O verdadeiro amor constrói pontes que nos levam ao caminho reto. Estamos sendo algozes de nós mesmos. Se pensamos, aquele irmão me odeia, na verdade somos nós mesmos que estamos nos odiando. Ninguém tem o poder de nos atingir. Este poder está em nós. Somos nós que alimentamos o ódio e as atitudes malévolas que os outros têm para conosco. Para recordar um belo ensinamento do Mestre Jesus: pagar o mal com o bem. Esta é a única moeda que realmente quita qualquer dívida. Quando fazemos isso, estamos cortando a corrente que alimenta no outro pensamentos e sentimentos negativos. Em Coríntios, temos um aprendizado mais claro ainda. Ainda que eu falasse a língua dos homens e falasse a língua dos anjos, sem amor nada seria. Palavras lindas, nos emocionamos quando sentimos a força e a energia delas. Porém, nosso ego se apresenta dominante e os pensamentos não geram motivação para a prática do amor.
Hoje proponho a vocês se despedirem das máscaras e couraças que foram vestindo. Aproveitem a energia do momento. Apesar do Dia das Crianças ser uma data comercial, podemos transformar esse sentimento. Vamos aproveitar para resgatar nossa criança interior, a centelha divina que existe em nosso espírito. Vamos exercitar o amor ao próximo, desejar amor aos que dizem nos odiar. Filhos, não adianta jogar o tapete, não querer suportar qualquer coisa. Somente o que resolve é amarmos. Amarmos muito, com liberdade, com doação. Que não saiba a sua mão esquerda o que doa a direita. Se queremos compaixão, sejamos benevolentes. Se queremos palavras doces e aconchegantes, sejamos humildes. Vamos agasalhar nossos corações com o manto do amor. Este é o verdadeiro manto de Maria de Nazaré. Nossos olhos, ainda imperfeitos, enxergam sob os ombros da Mãe bondosa um pedaço de pano azul e agasalho. Filhos, o pedaço de pano que vemos, na verdade, é a representação do grande amor que o coração de Maria consegue gerar. Deixamos o manto de amor de nossa Mãe agir sobre nós. Vamos abrir os cadeados e as chaves da jaula dos nossos corações e deixar o caminho livre para o amor entrar, limpar e transformar. Me despeço hoje amando muito, criando uma energia de amor incondicional que ficará agindo sobre todos nós. Em amor, vamos ao trabalho, filhos queridos. Como eu disse, essa mensagem foi psicografada pela médium Ariana, o espírito o irmão José, que tem nos acompanhado sempre em nossos trabalhos. Assim, agradecemos a presença de todos, desejamos uma semana repleta de paz, luz e amor, como o irmão José propõe. Vamos pedir agora para que a Cláudia, se estiver com som, faça a nossa prece de encerramento. Caso ela não consiga, o Donizete é que vai fazer. Vamos serenando os pensamentos, agradecendo mais uma vez esse aprendizado. Liberte-se de todos os valores materiais para receber de Deus, de Jesus, nosso Mestre Maior, e de seus mensageiros da boa vontade, na colônia Recanto de Irmãos, os fluidos benfazejos que proporcionam equilíbrio, harmonia, refazimento e paz. Senhor de infinita bondade e misericórdia, Criador de todas as coisas, visíveis e invisíveis, ampara-nos, Senhor, para que nos libertemos das amarras dos sentimentos inferiores que ainda habitam em nós. Auxilia-nos na luta que travamos com nossa herança primitiva, com nossa ignorância para as verdades da Tua criação. Ensina-nos a perdoar incondicionalmente a todos os que nos ofendem e caluniam. Imuniza-nos o espírito da suscetibilidade que se originam do orgulho, do egoísmo e da vaidade, que só nos iludem, escravizam e desorientam. Apazigua, Senhor, nossos sentimentos para vencermos a exaltação. Mostra-nos a necessidade de não julgar, de perdoar, de aceitar e de compreender que tudo que nos ocorre está de acordo com os teus desígnios e com tua lei de justiça, amor e caridade, e que somos os únicos responsáveis pelas consequências de nossas ações. Que tua luz, Senhor, possa inundar nossos espíritos e nos fazer sentir como verdadeiros filhos da tua criação. Que assim seja, graças a Deus. A Rádio Luz Espírita apresentou programa Conversando o Evangelho. Uma produção Equipe Luz Espírita. Acesse www.luzespírita.org.br